O mundo animal pode ser surpreendente. Por exemplo, já pensou em ver um cavalo contando as horas? Ou um macaco se comunicando em linguagens de sinais? É algo que não vemos todos os dias, não é? Então já deixe seu like e confira animais que deixaram uma mensagem e impactaram o mundo. Bora pra lista! Elefante Koshik. Koshik é um elefante asiático macho, criado no zoológico Everland, na Coreia do Sul. Ali, ele passou sozinho seus primeiros 5 anos de vida, os anos mais importantes para o desenvolvimento do animal. Nesse lugar, como não tinha uma companhia de nenhum outro elefante, ele tentou se aproximar dos homens. Por causa disso, podemos dizer que o elefante adquiriu habilidades especiais e ele aprendeu a imitar a fala humana, pronunciando palavras em coreano. Bem, o animal não consegue formar frases inteiras, mas seu pequeno vocabulário de coreano é impressionante. Koshik sabe 5 palavras e as reproduz com uma bela imitação da voz humana. As palavras que o elefante repete são oi, senta, não, deita e bom em coreano. Os especialistas do zoológico onde Koshik vive afirmam que ele começou a falar em 2004. Embora não pareça compreender o que está dizendo, ele é o primeiro elefante conhecido a ter essa habilidade. Os elefantes possuem tromba em vez de lábios e uma laringe muito grande, que só é capaz de produzir sons graves. Mesmo assim, Koshik é capaz de copiar o tom e outras características das falas de seus treinadores. Além disso, os funcionários do zoológico diziam que frequentemente notavam o animal tentando formar frases, como se quisesse expressar um sentimento, uma mensagem. De vez em quando ele dizia algo diferente do que estava habituado em coreano, e isso foi, para os humanos que observavam, uma maneira de notar como os animais selvagens são semelhantes a nós. Orangotango Shantek. Uma das mensagens que mais chocou o mundo partiu de um orangotango macho chamado Shantek. Na ocasião, ele disse com todas as letras que era humano. Pesquisas dizem que orangotangos têm aproximadamente 97% de semelhança em seu DNA quando comparado ao de seres humanos. Porém, apesar de serem próximos, não podemos dizer que são exatamente como nós, certo? Além disso, mesmo essa história sendo bem interessante, a pergunta que fica é: como um orangotango conseguiu falar? O orangotango Shantek nasceu em Atlanta, mas foi criado como um humano por um antropólogo do Tennessee. Esse humano, então, lhe ensinou a linguagem de sinais e o animal aprendeu esse tipo de linguagem rapidamente. A instituição disse que Shantek utilizava a linguagem com frequência para se comunicar com seus cuidadores, com os quais desenvolveu estreitos laços pessoais ao longo dos anos. Também disseram que ele era tímido para falar com pessoas que não conhecia e, frequentemente, escolhia formas de comunicação mais típicas dos orangotangos, como gestos e vocalizações. Acho que aos poucos você já deve imaginar como o Shantek deixou uma mensagem para o mundo, não é? Infelizmente, o orangotango perdeu sua vida no ano de 2017, quando tinha 39 anos de idade. Ele tinha um problema no coração e talvez isso tenha sido a causa. Mas antes de partir, ele se preocupou em dizer algo. Através da linguagem de sinais, que conhecia tão bem, Shantek disse também ser um humano. Como assim? Como um primata seria humano? Por que o orangotango disse isso? Nós não sabemos. Ainda não é possível entender sua motivação ou vontade de dizer aquilo, mas é fato que o pensamento inusitado chocou o mundo inteiro. É como se Shantek quisesse dizer mais, mas não fosse capaz de realizá-lo. Gorila Coco. Já que no tópico anterior falamos de um primata que se comunicava por meio de linguagem de sinais, vamos continuar nesse sentido e agora mencionar a gorila Coco. Esse animal ficou famoso no mundo inteiro por conseguir entender e utilizar mais de 1.100 palavras, podendo se comunicar de modo completo com qualquer pessoa que entenda também a linguagem por gestos. A história de interação entre a gorila Coco com humanos começou em 1971, quando a mãe da gorila a rejeitou, quando ela era ainda recém-nascida. Isso aconteceu no zoológico da cidade de São Francisco. Ela então foi adotada pela pesquisadora da Universidade Stanford, Francine Penny Patterson, que decidiu acompanhar o crescimento do animal e estabeleceu uma ligação com Coco. Assim, em 1976, ela criou a The Gorilla Foundation.
que levantou recursos para que Coco vivesse de maneira adequada em um ambiente diferente do zoológico. Porém, nesse meio tempo, a pesquisadora também aproveitava para ensinar sinais para Coco. E aos 3 anos de idade, já sabia se comunicar em pelo menos 80 sinais. Foi nessa época que começou a formar frases. Nos últimos anos, já com a idade avançada, Coco fazia sucesso na internet com vídeos divulgados por Peterson. Um deles, a gorila faz carinho em um gato e demonstra todo o seu afeto, com direito a um beijinho. Mas o vídeo mais impressionante de Coco é outro, onde ela deixa uma mensagem para a humanidade de modo geral. Nele, ela diz que é uma gorila e que ama os humanos e a Terra, mas fala que os homens são estúpidos e que ela fica triste porque eles não cuidam de sua própria casa, seu planeta. Coco termina incentivando as pessoas a preservar a Terra. Em 2016, com 46 anos, Coco partiu dessa para melhor enquanto dormia. Cadela Laika. Uma cachorrinha linda chamada Laika foi o primeiro ser vivo da história a orbitar a Terra, escolhida pelos soviéticos para cumprir a missão a bordo do foguete Sputnik 2 em novembro de 1957. A missão espacial foi, em partes, um sucesso, pois levou o primeiro ser vivo para onde nenhum outro tinha chegado. Porém, ao mesmo tempo, foi um desastre pelo fato de que Laika perdeu sua vida. Como isso aconteceu? A temperatura e a umidade da cápsula do Sputnik aumentaram muito após o lançamento do foguete. Assim, acredita-se que ela entrou em pânico e que seu corpo entrou em colapso por causa do calor. Acreditava-se que Laika havia sobrevivido por pelo menos 4 dias no espaço, ou até mesmo por uma semana, quando o foguete parou de enviar sinais à Terra. Porém, novas informações daquela época nos mostram que 5 a 7 horas depois do lançamento, os soviéticos já não recebiam mais nenhum sinal de vida de Laika. Mesmo tendo sobrevivido por poucas horas, a contribuição de Laika foi enorme para a ciência espacial, provando que um organismo vivo poderia tolerar bastante tempo no espaço. Apesar de não ter literalmente falado, os soviéticos dizem que podiam ver nos olhos do animal o quanto sofria ao ser mandada para um local tão inóspito. Hoover, o leão marinho. Escuta esse som um pouco. Em sua opinião, quem está falando essas coisas? Parece um homem americano, não é? Se essa é sua opinião, saiba que está completamente equivocado. Na verdade, esse som está sendo reproduzido por um leão marinho chamado Hoover. Hoover foi encontrado em 1971, quando ainda era um filhote. Adotado por George e Alice Swallow, o animal passou a viver em um tanque instalado no jardim de seus cuidadores. Foi ali que ele aprendeu a falar e reproduzir vozes humanas, com direito a imitações do sotaque tradicional da região de New England, nos Estados Unidos. Depois de um tempo, o leão marinho foi levado para o aquário da cidade, onde divertia os visitantes com frases como "Well, hello there", que significa "Bem, olá você", e "Get out here", que significa "saia daqui". Durante sua vida e após sua partida, o leão marinho deixou uma bela mensagem para todos que visitavam o aquário e notavam como os animais devem ser mais valorizados. Eles aprenderam que animais são muito mais inteligentes do que parecem e podem até mesmo falar, como nós. Papagaio Einstein. Nome de gênio, o papagaio Einstein já tem, mas sua inteligência não fica somente no nome. Ele faz jus a isso ao revelar a capacidade incrível de pronunciar palavras. Mas calma, ver papagaios falando é algo normal, certo? Sim, esse bichinho tem a capacidade de reproduzir aquilo que escuta de um modo quase perfeito. Porém, o caso de Einstein é especial. Moradora do zoológico de Knoxville, nos Estados Unidos, Einstein é uma fêmea de papagaio do Congo, que tem 18 anos. Assim como outros exemplares da espécie, a ave é dona de uma inteligência incrível. Prova disso é seu vocabulário de cerca de 200 palavras e mais uma série de sons que ela é capaz de imitar. Say your name. Einstein. Can you tell everybody hi? Hello. Can you be more polite? Sweetheart. O melhor é que toda vez que seus donos iam sair de casa, o papagaio os alertava para que tomassem cuidado para que não se envolvessem em acidentes e coisa do tipo. Por causa disso, Einstein ficou conhecida no mundo inteiro, e sua mensagem se espalhou por todos os cantos do planeta. Can you do a cat? How about a dog? Can you bark?
Cavalo Clever Hans. Hans era um cavalo alemão que viveu durante o século XX. Seu dono, William von Osten, era um matemático e acreditava que animais também possuíam inteligência. Dessa forma, William ensinou a Hans a fazer contas, nomear pessoas, mostrar as horas e outras coisas. Assim, a resposta era baseada no número de batidas de casco que o cavalo dava. Por exemplo, uma pergunta era feita a Hans e ele a respondia batendo o casco da frente um número X de vezes, correspondente à resposta que achava correta. O mais incrível é que, na maioria das vezes, o animal realmente acertava as respostas. E assim, Clever Hans começou a ficar famoso e fazer várias apresentações em shows. Na tela está um vídeo bem legal. Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!